últimos anos, o setor da construção civil apresentou um aumento vertiginoso nos preços dos imóveis. De acordo com o índice FIPE-ZAP divulgado em 2012 e 2013, o aumento médio nesses anos foi de 13,7%. Em Campinas, de acordo com um estudo sobre o mercado imobiliário, entre julho de 2012 e julho de 2013, foram lançadas 1.399 unidades na cidade, 45% a menos que no ano de 2011. Segundo o Secov, Sindicato da Habitação, essa queda se deve às dificuldades encontradas nos últimos anos à aprovação de novos empreendimentos no município. Olá, o programa Ponto de Encontro está entrando no ar e hoje mostra os caminhos para a aquisição de um imóvel. Alguns aspectos devem ser observados para que não haja surpresas durante o processo de compra. Os nossos convidados para o tema estão no estúdio: Cândido Ferreira Silva Filho, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas, e Eli Borochovicius, professor da Faculdade de Administração da PUC Campinas. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui para a discussão, para esclarecimento desse tema, né? Só que antes eu vou começar com a colocação de uma jornalista que está querendo adquirir um imóvel, para a gente poder já dar início a esse nosso bate-papo. A entrevista foi feita pelo Eduardo Guidini. Vamos lá? Eu comecei a procurar um imóvel há cerca de 4 meses. Na verdade, eu não tinha preferência sobre apartamento ou casas, mas eu percebi que os apartamentos eram mais em conta. Apesar disso, eu me surpreendi com os preços e com a quantidade de imóveis à venda, mas, ao mesmo tempo, como eles estão caros. Eu tive a impressão que tinha alguma relação com a Copa. E aí, pesquisando, eu descobri que sim. Como eu não estava com muita pressa, eu decidi não arriscar. Eu acho que, se a gente pode, é melhor esperar. Para o sim ou para o não, eu vou voltar a procurar os apartamentos depois de agosto. Olha só, ela já fez várias colocações e perguntas que eu faria. Qual o motivo? Vamos começar primeiro pelo motivo do aumento dos imóveis. Aí depois eu vou esclarecendo algumas outras coisas que ela falou. Bom, na minha visão, existe um conjunto de fatores que explicam o aumento no preço dos imóveis. Efetivamente, os preços subiram. Do ponto de vista da economia, nós tivemos temos uma taxa de desemprego relativamente reduzida, a massa salarial aumentou nos últimos anos. Além disso, nós temos hoje linhas de crédito, de financiamento para aquisição de imóveis. Nós também temos, para algumas faixas de renda, o governo estimulando a aquisição de imóveis, inclusive subsidiando a casa própria de alguns setores, alguns segmentos da população. Então, existe um conjunto de fatores que justificam realmente o aumento no preço dos imóveis, como de fato a Amanda ali coloca para nós. O que nós temos observado recentemente é que houve uma estabilização nos preços dos imóveis recente e que a expectativa aí é que os preços fiquem estáveis ou até mesmo apresentem uma pequena variação aí para baixo nos próximos meses. Uma coisa que é importante é o seguinte: eu vejo aumento de preço de imóvel em 3 razões. A primeira razão de um aumento de preço se dá em função do índice inflacionário. O que é isso? Aumenta o preço da matéria-prima, aumenta o preço do serviço, teoricamente eu aumento o preço do imóvel para poder repor esse aumento inflacionário. O segundo motivo de aumento é em função de oferta e procura. Eu aumento a minha oferta, né? Eu diminuo a minha procura, eu reduzo o preço. À medida que eu diminuo a minha oferta e eu aumento a minha procura, eu tenho um aumento de preços. E o terceiro é a questão de especulação de mercado, que é quem compra um imóvel para poder vender aproveitando uma alta de mercado. São esses 3 fatores. No caso da Amanda em especial, me parece que ela queria comprar um imóvel para ela, para o uso fruto dela, quer dizer, para a habitação. Que tinha que oscilar de preço, já oscilou. A gente já teve agora um ajuste de preço, alguns dos preços já caíram. Eu tenho um pouco de receio de esperar demais. E eu diria para Amanda, olha, reveja os conceitos, reveja os valores, se for para habitação, está na hora de começar a repensar a compra desse imóvel.
um outro aspecto. Se a pessoa tiver condições, por exemplo, tiver como morar com algum parente, seria uma boa estratégia ela poupar para conseguir esse imóvel à vista, ou até mesmo 50% desse valor? É uma boa estratégia ou não? Olha, isso não existe. Eu entendo que você sempre, mesmo quando você adquire um imóvel financiado, parte do imóvel você tem que pagar à vista, então você tem que dar uma entrada, no mínimo 10%. Quanto maior for a entrada, melhor. No entanto, nós temos que o imóvel são valores bastante elevados, você despende muitos recursos para a aquisição do imóvel. Então é muito difícil você imaginar que a pessoa vai poupar todo o seu dinheiro para comprar um imóvel à vista, imaginando que isso vai gerar algum desconto. Então eu acho difícil. O que ela tem que fazer, é lógico, buscar ter a maior entrada possível, pesquisar adequadamente o imóvel que atenda às suas necessidades e que tenha um preço absolutamente razoável, buscar um imóvel que seja absolutamente regular e procurar entre os vários bancos para ver aquele que oferece as melhores condições para que ela financie esse imóvel. Então, minha opinião é no sentido que a pessoa deve dar a maior entrada possível. No entanto, imaginar que você vai poupar todo o dinheiro para pagar o imóvel à vista e obter um desconto, eu acho que não é por aí o caminho. Então, um financiamento pode ser bastante útil para essa pessoa. Que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. E aí depende do objetivo. Se ela tiver o objetivo de especulação de mercado, portanto, comprar o imóvel para poder vender, é importante ver taxa de juros. Agora, se ela está comprando, adquirindo um imóvel para poder morar, aí é questão de necessidade. E é importante fazer as contas. Compensa eu adquirir o imóvel e imobilizar o bem, ou será que compensa entrar eventualmente num aluguel? Se eu tenho uma boa taxa de mercado, uma boa rentabilidade no mercado, supondo que eu faça investimento em mercado de bolsa, sempre longo prazo, olhando para o longo prazo. Hoje a bolsa não vive o seu melhor momento, mas olhando para o longo prazo, pode ser que compense pagar o aluguel e obter a rentabilidade no mercado de capitais. Mas para os investidores mais agressivos. Para os investidores mais agressivos, aqueles que aceitam um risco maior e que conhecem o mercado. Né? Eventualmente pode compensar partir para uma locação ao invés de imobilizar um bem e adquirir o imóvel. Olha só. E uma poupança? Em princípio, valeria a pena? Olha, quando a gente fala em poupança, a poupança não é bem um investimento, ela é uma correção monetária, porque a rentabilidade de poupança ela é muito baixa. Ela é muito baixa porque ela tem uma garantia maior e ela tem um risco muito baixo. Então, poupança por si só não é um bom investimento. É difícil de eu conseguir uma rentabilidade em poupança que supere qualquer tipo de financiamento. Poupar, caderneta de poupança, para formar lá um montante, adquirir esse imóvel, não me parece uma boa alternativa, porque, como o professor Boro colocou, a poupança praticamente paga a inflação. As taxas de financiamento, juros são muito maiores do que você vai receber. Então, é só proteção mesmo de dinheiro. Poupança não. Então, a opção. Caderneta de poupança não é um bom investimento. Então, a opção me parece que são realmente os financiamentos. Em especial quando a pessoa sente que de fato ela precisa de um imóvel para morar. Precisa para morar. Acabou. Que tipos de financiamentos temos no mercado? Como que essa pessoa deve proceder? Olha, nós temos hoje no mercado muitas possibilidades de refinanciamento de imóveis. Existe o tradicional sistema financeiro de habitação, enfim, todos os bancos podem financiar pelo sistema financeiro de habitação, mas financiar pelo sistema financeiro de habitação exige, logicamente, alguns tempo, exige alguma assessoria, porque os imóveis têm que estar devidamente regularizados, em todas, seja num cartório, enfim, as exigências são bastante grandes, mas o financiamento pelo sistema financeiro de habitação é aquele que oferece os maiores prazos com as taxas de juros relativamente menores no mercado. É lógico que é
um financiamento restrito àquela situação em que você só tem aquele imóvel para a sua moradia. Então, não é uma situação onde você está tendo um segundo ou um terceiro imóvel ou financiar para aquisição de um imóvel comercial, mas para a pessoa que só tem um imóvel para morar, o sistema financeiro de habitação oferece as melhores possibilidades com taxa de juros aí que chegam entre 9% e 13% ao ano, dependendo, lógico, do valor do imóvel. Cabe, logicamente, uma pesquisa da pessoa interessada. Normalmente, imóveis de menor valor, até uns 150 mil reais em média, você consegue um financiamento a uma taxa de 9%, 8,5%, 9,5%. De 150 a 350 mil reais, ele já sobe para 10%, 11%. Acima disso, em geral, vai encontrar 13% em taxa 13%. Nominal. Considerado justo? Preço justo? Me parece justo porque se a gente fizer uma análise do risco que o banco tem e pelo prazo que ele tem, me parece um tanto quanto justo. Está certo que existe a garantia do bem, a garantia do imóvel propriamente dito. Mas existem financiamentos de 20 anos, de 30 anos, é um risco grande para o banco. E a gente está falando em valores razoavelmente altos, né? Dado que são valores altos e um risco alto para o banco, me parece uma taxa, 13% me parece justa. Nem atrativa demais e não judia demais também do financiado. Me parece justo. Para a realidade econômica brasileira, eu concordo com o professor Borô, é uma taxa de juros justa para a nossa realidade econômica. Qualquer outra forma, outro tipo de financiamento, você vai ter uma taxa de juros mais elevadas. Tá. No caso do sistema financeiro da habitação, tem um valor do imóvel para que você possa entrar nesse sistema? Então, existe, quer dizer, não. Até 150 mil... Isso e mais também ou não? Pode. E aí vai depender da aceitação do banco, quer dizer, versus o crédito que o financiado tem. Tá. Se você conseguir mostrar que você tem capacidade financeira para arcar com aquilo, sim. O que é importante dizer aqui é o seguinte, muita gente acha que o banco é obrigado a aceitar o financiamento. Não, o banco vai fazer uma análise de crédito e a partir disso ele vai te dizer se ele aceita ou não. Lembrando que existe, quer dizer, uma taxa mínima é uma taxa mínima que você precisa dispor para poder financiar. Ela oscila entre 30% e 35%. Isso significa que do meu salário, de 30% a 35% é o que eu preciso dispor de valor livre para você pagar o teu financiamento. Se você tiver um comprometimento, a gente chama isso de comprometimento de renda, tá? Isso, Mas se você tiver um comprometimento de renda superior a 30% a 35%, a probabilidade de ser negado é muito grande. Tá? Então pode se comprometer até 35% do valor. Isso vai depender de banco, mas em geral entre 30% a 35% é o que os bancos exigem. Dada a renda da pessoa, nós temos que imaginar que, além de pagar o financiamento, ela precisa viver. Então, ela precisa gastar com saúde, educação, lazer, alimentação. Então, você não pode imaginar que você vai fazer um financiamento e toda a sua renda você vai usar para pagar a prestação do imóvel. Então, você... Daí o banco não ser obrigado a fazer o financiamento para você. Agora, né? Fora isso, o que as pessoas esquecem é que em algum momento ela pode perder o emprego e aí ela não tem renda. Existem, quer dizer, os outros... as outras coisas que acontecem, como o nascimento de um filho e outras despesas que acontecem e que não são todas elas previstas, em algum momento você acaba comprometendo um pouco mais a tua renda. Não dá para ter um comprometimento de renda muito alto para adquirir um imóvel em tão longo prazo. Perfeito, né? Perfeito. Já aproveitando essa sua colocação, é interessante a pessoa pegar o fundo de garantia para amortizar um pouco a dívida? Na compra do imóvel ou é perigoso? Não, sempre que você tiver oportunidade, sério? Saque o seu fundo de garantia, porque o fundo de garantia ele tem uma remuneração de 3% ao ano, mais a TR. Isso é menos do que a inflação. Então, o que se paga pelo dinheiro que você tem depositado no seu fundo de garantia não é suficiente para sequer recuperar a inflação. Então, se você tiver oportunidade, na hora, vá lá, saque esse dinheiro e use tudo o que você puder
para pagar esse financiamento imobiliário. E ao longo do processo, se você puder sacar outras vezes para ir pagando, faça isso. A partir de 2009, a TR começou a remunerar quase zero. Nossa. Então, por isso tem muitos processos hoje correndo na justiça de remunerar um pouco melhor o dinheiro que está parado no FGTS. Hoje, de uma forma bastante simples, deixar o dinheiro parado no FGTS é perder poder de compra, porque a inflação está superior àquilo que rende o FGTS. Então, dica, de 2 em 2 anos, que é o que é permitido para financiamento, tira o FGTS de lá e quita a parcela dos seus juros de imóveis. Sempre que possível, tirar o FGTS. Eu achava que era uma garantia, por outro lado, caso a pessoa ficasse desempregada. Mas garantia, do jeito que não rende... É uma garantia, mas hoje, a partir de 2009, na verdade, a gente tem esse problema da remuneração do FGTS ser inferior ao que a gente tem de inflação. Seja ela medida pelo INPC, seja medida pelo IPCA, seja ela pelo IGP. Hoje, quer dizer, é um problema seríssimo porque o fundo que deveria ser garantidor, hoje não garante nada. Que a ideia do fundo é que ele, é lógico que é um mecanismo de proteção. Na eventualidade do trabalhador perder o seu emprego, ele tem lá um dinheiro poupado, um seguro. No entanto, se você tem financiamento imobiliário, use para quitar, para diminuir o valor do financiamento que você tem. Professores, eu vou dar mais uma paradinha agora aqui nesse nosso programa. Agora é para acompanhar algumas colocações de uma situação que o Gilson Leandro está vivendo, tá? A entrevista foi feita também pelo Eduardo Guidini. Vamos lá? Primeiro, eu comprei um terreno. Consegui comprar o terreno, só que eu financei direto com a imobiliária. E aí comecei a fazer todo o processo de fazer o projeto, fiz o projeto, consegui o projeto aprovado na prefeitura, peguei alvará de construção e tal, e aí fui atrás do financiamento. Só que todo esse processo demorou um certo tempo, mais de 2 anos, e quando eu finalmente cheguei na Caixa para fazer o financiamento, descobri que a Caixa tinha deixado de aplicar uma linha de financiamento que consistia em quitar o terreno e emprestar o dinheiro para construir. Hoje, para você pegar uns 200 mil, por exemplo, para construir, você vai começar pagando uma prestação de R$ 1.700, aí um prazo de 32 anos. A prestação é decrescente, mas esse valor decresce de forma muito lenta, né? Então demora muito para o valor abaixar realmente para que vale a pena. Eu acho difícil, sim, construir ou mesmo comprar um apartamento. Se tiver dinheiro para comprar à vista é o ideal, mas se precisar financiar é complicado. Essa história do à vista a gente já conversou aqui. Qual que é a avaliação de vocês dessa história do Gilson? O que está acontecendo aí? A situação ali que o Gilson descreve para nós envolve muitas coisas. Primeiro, pelo que nós podemos observar, ele imaginava a existência de uma linha de financiamento num determinado banco. A ideia que o Gilson coloca para nós, ele pretendia pegar um financiamento para quitar um terreno e, a partir daí, construir um imóvel. Mas veja, todo o processo ali que ele descreve para regularizar esse terreno, obter os documentos para ir a esse financiamento, levou 2 anos. E isso é realmente, toda vez que você vai buscar um financiamento imobiliário, a pessoa precisa estar preparada para essas idas e vindas, e isso leva realmente muito tempo. Obter todos os documentos necessários para obter o financiamento. Então, o risco, logicamente, quer dizer, o prazo foi longo, na hora que ele foi buscar o financiamento, não existia mais. É lógico que, ainda hoje, existem bancos que financiam a construção do imóvel. No entanto, que se espera que o terreno esteja devidamente regularizado. Então, tem um terreno registrado, sem qualquer ônus, totalmente desembaraçado, que inclusive é oferecido como garantia para, no momento que você vai obter partes desse financiamento em parcelas, para ir levantando o imóvel. É um processo, logicamente, lento, requer tempo e é importante alguma assessoria. Quer dizer, a pessoa tentar fazer isso tudo por si só é difícil, enfim, acaba
você corre o risco de, no momento que você conseguir obter todos os papéis, não tem como. Aí já a linha de crédito já não existe mais. Tem uma reclamação que foi feita por ele, pô, mas demora demais para reduzir o valor da parcela que eu preciso pagar. O primeiro que ele tomou um financiamento, tomaria um financiamento de 32 anos. É muito né? Esse financiamento de 32 anos, ele vai levar 32 anos para amortizar a dívida. Existem duas formas básicas da gente conseguir o financiamento. Uma é no sistema de amortização constante e a outra é no sistema Price. São as duas mais conhecidas. Qual é a diferença entre elas? A SAC, sistema de amortização constante, o que é constante é a amortização. Portanto, eu pago parte de amortização, parte eu pago de juro. E aí eu tenho um valor maior no começo de pagamento e ele vai reduzindo ao longo dos anos. Nós estamos falando em 32 anos. Né? O pagamento ele é mensal e ele leva 32 anos. O segundo modelo, que é o sistema Price, eu não tenho amortização constante. O que eu tenho é o valor do pagamento constante. Então eu pago um valor constante do início ao final também, obviamente aqui nos 32 anos. Agora, de uma forma ou de outra, matematicamente, dá na mesma. A diferença é que no sistema Price eu pago menos no começo, deu metade do contrato para frente, eu começo a pagar mais. No sistema SAC é o contrário, eu começo pagando um valor maior, ele vai reduzindo à medida do contrato. Na metade do contrato ele passa a ser mais interessante do que se eu estivesse trabalhando com o sistema Price. Mas o problema dele é que são 32 anos. 32 anos são 32 anos de amortização de dívida. Né? Tá certo, não tem como. Eu queria que vocês colocassem para a gente qual que é a diferença de fazer o financiamento direto pelo banco ou pelas construtoras. Olha, existe uma possibilidade que o mercado oferece de você ir diretamente à construtora, adquirir digamos, um apartamento, uma residência, um imóvel qualquer, uma planta. Normalmente você adquire esse imóvel a um valor mais baixo, esperando pela valorização para o final da construção poder vender esse imóvel com algum ganho, com algum lucro. É lógico que existe o risco da imobiliária, da construtora não entregar o imóvel, o risco da construtora quebrar. Então, o imóvel, a possibilidade de não haver a entrega é o risco que você está assumindo. Financiar diretamente com a construtora, você pode, por vezes, ter um preço menor, porque interessa à construtora ter algum capital de giro. Então, ela consegue, vendendo diretamente ao consumidor, enfim, ter capital de giro que possibilita a própria construtora levantar ou construir esse imóvel. Mas tem o risco, realmente, dela não entregar. Naturalmente, entre financiar pelo banco e pela construtora, só poderia haver alguma diferença em termos, enfim, se houvesse taxas de juros diferentes, enfim, mas a rigor tanto faz ser pelo banco ou pela construtora, mas lembrando que pela construtora, enfim, se o imóvel está na planta, é o risco que você está correndo. E agora o interesse da construtora é justamente isso, ter capital de giro para financiar essa construção ou outras construções. Boris, você quer fazer alguma colocação? Na verdade, eu não vejo muita diferença entre financiar, porque a garantia é o imóvel. Né? Então, se eu fizer um financiamento, seja pelo banco, seja pela construtora, o que me interessa é receber o imóvel. A partir do momento que eu tenho o imóvel na minha mão, tanto faz pagar para o banco ou pagar para a construtora. Então, são duas questões aqui. Se o imóvel está na planta e se o imóvel não está na planta. Se o imóvel já está pronto, para mim não vai fazer a menor diferença banco ou construtora. Se ele não tiver, na planta, você tem, primeiro, fazendo direto pela construtora, teoricamente você vai pagar uma taxa menor porque a construtora quer um capital de giro. Pagando pelo banco, você está correndo o risco do imóvel não ser entregue. A gente tem uma série de histórias, em qual eu acho que é a mais famosa, que era uma senhora construtora renomada no mercado e que não entregou o imóvel. Muita gente perdeu dinheiro com isso. Então, o risco de um financiamento é de você não receber o imóvel mesmo.
Eu particularmente recomendo sempre se atentar às cláusulas contratuais, seja qual for a aquisição do imóvel, na planta ou fora da planta, contratar um bom escritório de advocacia, porque as pessoas acham que conseguem fazer tudo sozinhas. Então é um escritório de advocacia, né? Porque o professor Cândido já falou 2 vezes em assessoria, eu não perguntei que tipo de assessoria. Normalmente uma assessoria jurídica, a gente busca um advogado. Agora, existem muitas imobiliárias que têm o seu corpo jurídico. Então nada impede de ver junto com a imobiliária também, com o seu corpo jurídico, verificar se de fato está tudo em ordem. Imóvel, normalmente, é um patrimônio caro para uma pessoa física. Normalmente, o maior patrimônio da pessoa física. A gente não pode negligenciar com isso, né? Vai custar um pouco? Vai. Mas é importante a gente ter uma assessoria jurídica e, eventualmente, um seguro, né, contra a não entrega do bem. Eu só queria que vocês fizessem uma colocação muito rápida, porque o nosso programa já praticamente esgotou aqui o nosso tempo, com relação às pessoas colocarem na ponta do lápis todos os gastos, inclusive com a documentação que as pessoas nunca lembram. Olha, a aquisição de um imóvel requer atenção e implica uma série de custos. É a questão de você ter uma boa assessoria jurídica, contábil. E lembrar que nós temos o imóvel, você tem tributos. Então, por exemplo, toda vez que você adquire um determinado imóvel, você, por exemplo, paga lá o ITBI. No momento que você vende, se houve uma valorização, você vai pagar um imposto de renda. Se você está alugando um imóvel, esse aluguel também cabe um imposto. Então, o imóvel pode ser um bom investimento, pode ser um bom negócio, tem que ser devidamente estudado, precisa de uma consultoria jurídica para ler o contrato, ver se o contrato está adequado e lembrar que nós temos tributos dos quais nós não podemos fugir. Então, se você não cumprir com as suas obrigações, é logicamente que você não está sendo um cidadão como se espera. Nós precisamos nesse país. E se você estiver adquirindo um imóvel como investimento para locação, não esquece, tem que pagar assessoria imobiliária. Tem um custo, normalmente vai de 6% a 8%, mais em média 2% para seguros. Corre o risco do imóvel não estar locado, então esse tempo de não locação eu tenho que pagar o IPTU, eu tenho que pagar o condomínio, supondo que seja um condomínio vertical ou horizontal. Existem custos fixos, né, para aquele investidor. É muito importante colocar tudo isso na ponta do lápis, inadimplência. Mas eu não corro o risco de inadimplência porque eu contratei um seguro de fiança locatícia. Existem seguros que diminuem o risco. É verdade, mas existe o tempo, né, para a pessoa pagar, existe o tempo de execução, existe o tempo da seguradora entrar em contato com ordem de despejo. Não é uma coisa muito simples, né? Professor Cândido, professor Boro, agradeço a participação de vocês aqui e a contribuição para esclarecer esse tema. Tá? Obrigada mesmo. Estamos à disposição. Obrigado. Obrigado. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!